Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e estamos começando mais um Infracast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje contamos com um convidado muito especial, Eliezer Giroux, gerente de Relações Internacionais e Governamentais da Portonave pelo grupo TIAEL e ex-gerente de Relações Institucionais da BTP. Seja bem-vindo, doutor Eliezer. Obrigado, Thales, grande amigo, obrigado, Mário, pela oportunidade. É sempre bom poder estar falando um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, e das oportunidades também que a gente vê para o setor. Sem dúvida. E ao meu lado, o nosso diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Olá, Eliezer. Um prazer, uma honra para a gente ter você aqui. E já adianto aqui, você tem contribuído tanto com a nossa agenda aqui, seja nos comitês temáticos, né, seja nos grupos de trabalho, né, e já de antemão agradecer pelo engajamento, né, talvez você é um dos conselheiros, um dos mantenedores que talvez tenha entendido melhor a nossa mensagem aí de pertencimento, de parceria e de levar junto essa agenda. Obrigado, Mário. Nós sempre gostamos de abrir esse podcast aqui conhecendo um pouco mais dos nossos convidados. Então, conta pra gente quem é Eliezer Giroux. Ok. Bem, vamos tentar. Eu não sei se temos algum tempo definido. Não. Então, vamos bater um papo. Bem à vontade, aliás. Então, tá bom. Bem, eu sou natural de Belém, Pará. Vim para cá com basicamente 9 anos de idade, né? Para cá que você diz é Brasília? Para cá, São Paulo. São Paulo. Acabou confundindo um pouco. Mas São Paulo, ali na região de Santos, né? Morei 1 ano mais ou menos em Santos e depois nós mudamos, a minha família mudou para o distrito de Vicente Carvalho, ali no Guarujá. Meu pai, ele veio para cá já na área portuária, né? Ele veio num trabalho ali no navio Professor Bernard. Professor Bernard é um navio de pesquisa da USP. Então, meu tio era comandante do navio e acabou arrumando um espaço para meu pai ali. E em pouco tempo ele transferiu a família toda para cá. Então, a gente basicamente, minha família cresceu ali naquela região. São muitos irmãos? Nós éramos em 5 quando chegamos, e o meu irmão caçula acabou falecendo aí depois de 4 anos que estávamos aqui, e ficamos em 4. São 3 homens e uma mulher. E praticamente a nossa vida se formou ali no distrito de Vicente Carvalho, no Guarujá, durante muitos anos. Meu pai nessa atividade portuária também desde cedo, né? Viajando, depois voltou para a Maersk, entrou na Maersk na área de petroleira, né? No rebocador. Então a nossa vida foi muito assim, meu pai muito tempo fora e minha mãe cuidava da gente aí durante muito tempo. Mas, graças a Deus, hoje a nossa família sempre permaneceu bem unida, todos bem encaminhados, meus irmãos, minha irmã, e a gente conseguiu superar essa fase, e hoje estamos aí. O interessante é que eu acabei ingressando nessa área portuária desde cedo, ainda como menor aprendiz. Atuei ali era a Conan, uma empresa de navegação, não sei se você lembra, mas era bem atuante nessa parte de cabotagem. E de lá para cá, sempre saiu de uma, entrava em outra, sempre nessa área portuária. Então, eu acho que isso aí acabou, de alguma forma ou de outra, fazendo parte da minha vida desde cedo. Você começou em que ano na atividade? Olha, menor aprendiz eu comecei aos 14 anos. Tá? E isso foi na década de 80, alguma coisa assim? Isso foi basicamente 82, 83. Tá. 83. Eu lembro que, assim, passou essa fase de menor aprendiz e tal. Tive aquela formação que chamava segundo grau, e logo eu entrei na Cutrale, que era uma empresa privada ali, setor portuário na área do granel, né, que tinha uma parceria granel e suco, e ali exatamente eu comecei a ter familiaridade com a operação, né, e ter contato, saber exatamente como é que funciona. Ali foram quase, acho que foi por volta de 86, 87, antes ainda da mudança da lei. E ali a gente começou a entender como é que funciona toda essa logística, né, operacional de um terminal portuário. Tá? E acho que ali começou essa minha atividade. Mas, antes de entrar especificamente nessa parte profissional, tem toda
uma parte de pessoal, né? Eu sou de uma família cristã, evangélica, então isso aí foi muito importante para nossa, digamos assim, o desenvolvimento de toda a minha família, tanto dos meus irmãos, como hoje também a gente mantém isso com meus filhos, né? Hoje eu sou pai de dois rapazes e sou avô de 2 netas. Já é avô, né? Sou avô. O meu filho mais novo hoje tem 30 anos, o mais velho 33, e aí cada um tem uma filha, né? E hoje são nossos xodós. Então, o motivo da minha esposa Estraga aqui em muito? Brasília, eu nem tanto, porque eu acabo ficando mais tempo aqui, mas a minha esposa com certeza, e quando a gente tem oportunidade a gente curte bastante. Então, como nós tivemos 2 meninos, né? Então agora ter 2 netas meninas se torna alguma coisa nova, diferente, e é um tempo da nossa vida que a gente está curtindo bastante, e o tempo que a gente tem livre, o tempo que eu tenho livre, é um tempo que a gente se dedica a elas. Uhum. Né? É muito gostoso. E as netas estão no Guarujá? Está no Guarujá. Tá. Uma está em São Paulo, agora faz 1 ano e meio que o meu filho mudou para São Paulo, então eu fico em São Paulo praticamente a semana toda. Geralmente, final de semana, dou uma esticadinha e passo o final de semana com a gente. É mais uma imposição do vô aqui, né? Sim. E a outra está em Guarujá e a gente tem assim, pelo menos a minha esposa tem um contato mais frequente com ela. Mas são 2 joias aí que a gente está ajudando a lapidar junto com os filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Uma vez eu fui brigar com meus pais, pai, você tá estragando, tá dando tudo que eles querem. Ele falou, Thales, eu tive muitas preocupações quando eu era pai. Hoje eu tenho a liberdade de só ter a obrigação de curtir. Então eu vou curtir. Não você que tem que ir pro lado. Exerce os afazeres de avô na sua plenitude. Mas é gostoso. Assim, eu me preocupo um pouco com isso, tá? Então, assim, eu cuido um pouquinho diferente da minha esposa. Então, a gente dá liberdade, mas tem alguns limites. Claro. Que eu procuro fazer com que elas entendam que existe limite. Mas eu acho que isso mais tarde ela vai entender. Às vezes elas não gostam, né, obviamente. Por exemplo, eu não gosto de ver elas bebendo refrigerante. Eu não compro salgadinho, essas coisas para doce, eu evito comprar. Então são coisinhas, detalhes que a criança às vezes não entende, né? Mas a gente sabe que é o bem para elas, então a gente suporta aquele momento assim de insatisfação, logo já esquece, a gente já está junto. Mas são detalhes que pelo menos eu tenho essa consciência e eu procuro seguir para mais tarde não ser cobrado. Né? Mas é interessante porque você é um dos primeiros que a gente vê que, devido à organização, consegue curtir ainda um tempinho, né? Apesar de ser difícil. Rapaz, mas isso depende muito de você. Tá? Eu acho que você precisa ter esse tempo e você precisa priorizar esse tempo. Que é importante, porque se você não priorizar, tem trabalho por 7 dias da semana, 24 horas por dia. Tá? Você tem trabalho. Se você não, olha, esse momento agora, inclusive celular. Tá? Se você não chegar num determinado momento, por exemplo, a hora do almoço, com a família, cara, se você deixar o celular do lado, você vai estar se distraindo. Então, poxa, com a família são 2 dias na semana, eu pelo menos. Então, é um horário que deixa o celular no canto, gasta aí meia hora, 1 hora e meia ali conversando. Se você não fizer esse monitoramento, ninguém vai fazer por você. Verdade. Então, essa é a prioridade parte de você, principalmente nessa parte familiar. Não é um gasto, é um ganho, né? É um ganho, é um ganho. Isso aí você acaba passando também para eles, né? Sim. Né? Porque eles estão vendo, então você é o exemplo, então já separa um pouquinho. E os seus filhos foram para a área portuária também? Não, meu filho mais velho ele é contador, tá? E o mais novo ele trabalha na área de TI, mas também tem um negócio dele lá. A minha família é uma família de empreendedores, né? Tenho 2 irmãos que têm negócio, um no sul, mais essa área de restaurante, pizzaria e tal. E o mais novo ele seguiu isso. O meu pai também era dessa área, né? E o mais novo seguiu. Então, ele tem uma área de TI que trabalha nessa área de Safety and Security, né? 100% home, e empreendeu nessa parte de restaurante, de pizzaria no Guarujá.
Então, se vocês forem no Guarujá qualquer dia, me avise que vai ser um eu prazer poder levar tenho- para comer ou do meu irmão ou do meu filho. São dois que têm negócio ali. Eu tenho a pretensão de ir no no início do ano que vem, então já sei para quem que eu vou ligar. Não, pô, será um prazer, será um prazer. Perfeito. Mas contando ainda um pouco da sua biografia, quando é que você realmente você entrou como menor aprendiz, mas quando é que você começou realmente a efetivamente entrar no setor, né? Então, como eu disse, por volta de 86, 87, né, estava iniciando as operações ali do terminal privado da Cutrale, e eu recebi o convite, eu estava recém-saído aí desse período de segundo grau, então eu recebi o convite de um amigo de participar de uma seleção ali no terminal, e acabei entrando na Cutrale, fiquei quase 7 anos lá, e ali eu galguei desde do passo inicial até um líder de turno, né, que nós chamávamos. E eu fiquei esses 7 anos. Partindo dali, eu já voltei, fui para Santos, para o corredor de exportação, onde havia ali o início das operações de exportação de soja. Aí eu mudei para a Ritco. A Ritco era uma trading americana, né, que atuava no Brasil, nessa compra e venda de commodities. E atuava bem ali no corredor de exportação. Naquele período ainda era 100% da operação era feito pela Docas, né, de Santos. Então você tinha um trabalho muito burocrático de poder viabilizar a liberação da carga e tal até a sua exportação, o recebimento e a exportação. A parte operacional ficava tudo na mão da Codesp. Isso meados de 90, 91 por aí. A Ritco foi vendida para a Glencore. E aí expandiu o trabalho, não saiu do corredor de exportação na área de soja, açúcar e farelo e começou a operar com algodão, com fertilizante, com carvão. Aí o nosso trabalho ficou estendido a todo o Porto de Santos. Então foi um aprendizado, porque você lidava com todo tipo de gente. Ali, naquela época, nós falávamos que nós tínhamos duas figuras super importantes no porto, que era o fiel de armazém e o conferente de carga. São duas figuras que você dependia deles para você poder ter o controle da tua operação, de fazer toda a liberação da sua carga. Então, cada armazém tinha um fiel, cada operação tinha um conferente. Então, você acaba rodando o cais todo, conhecendo várias pessoas e fazendo essa interface aí para poder tirar a carga, carregar, entregar para o cliente, ou o inverso, no caso da exportação, né? Então, foi uma escola, um aprendizado muito grande, durante muitos anos, antes da mudança da lei 93, 8.630, né? E ali foi um marco. Eu lembro, Thales, Mário, que nós fazíamos importação de trigo, um navio de 40 mil toneladas de trigo demorava 40 dias para descarregar ali no Porto de Santos. Então você passava mais de um mês ali acompanhando uma operação. E a partir de 93, a empresa Glencore ganhou um terminal, ela participou de um bid ali no corredor de exportação, ganhou um terminal que era um terminal de carga geral, transformou para um terminal específico de trigo, e no primeiro navio nós tiramos o mesmo navio em 5 dias, para você ver a diferença de ganho com a entrada da nova lei de exportos, né, 8.630. Então, foi um período interessante ali em Santos, que a gente conseguiu participar dessa mudança, que deu um ganho fantástico de eficiência para o país. Fala um pouco para a gente, então, dessa mudança. Você está há 40 anos no setor, esse primeiro contato aí em meados dos anos 80, e agora em meados de 2020, aí, 2024. O que você viu nesse período e para onde você acha que a gente vai? E só complementando a pergunta, você acha que efetivamente nós estamos modernos? Bem, respondendo à pergunta do Mário primeiramente, bem, a gente teve um ganho de eficiência absurdo. Eu estou falando na área do granel, né, obviamente. Foi no granel que, basicamente, desses 40 anos, aí, mais de 20 anos foi na área do granel. E a gente observou aí um crescimento de forma absurda. Não somente nessa parte de descarga, embarque, mas também até a questão de recebimento. Você teve uma modernização de todo o sistema desde as origens, né? A parte de transporte, você vê, antigamente você
olhando Santos, né? Então você tinha um modal, uma matriz de transporte, quase 95% somente de caminhão, tinha aquelas filas absurdas no porto na época de safra. Depois você inovou para os bitrens, né? Aqueles caminhões-roupas, então houve uma modernização no transporte e com isso também começamos a aumentar a matriz ferroviária, né? Com bastante investimento. A própria empresa ela adquiriu vários vagões para poder conceder a Ferronorte na época. Então começou a fazer um equilíbrio de modais, né? Reduzindo a rodoviária e aumentando a ferroviária. Com isso, as exportações cresceram absurdamente. Outros terminais foram chegando. Um ponto importante também foi a questão do açúcar a granel, que você, durante muito período muito grande, você movimentava através de sacaria, né, que era uma operação morosa e tal, e quando foi introduzido o granel, foi um ganho também absurdo, e aconteceu ali no corredor de exportação em Santos, né, as primeiras operações e tal. Uma disruptura do sistema logístico. E de lá para cá, tanto do granel como no container, a coisa foi evoluindo. Essa mudança, no meu caso, né, do granel para container, para mim também foi uma mudança muito drástica, né, porque você acumulou uma experiência no granel, você tinha já um conhecimento muito, muito sólido no como é que funcionava a operação do granel. Em 2015, eu tive uma oportunidade, tomei uma decisão e mudei para o container, e que basicamente não tem nada a ver com granel. Então, conta pra gente, quer dizer, a atividade, tudo é uma atividade portuária. Ou você recebe, ou você despacha, ou faz as duas coisas, evidentemente, Sim. no terminal, né? Só que o formato da embalagem é diferente, digamos assim, né? E o business também é diferente? A gestão também é diferente? Muito diferente, muito diferente. No caso do granel, você tem um envolvimento de pessoas, um processo manual muito grande. Descarga de caminhão, descarga de vagão, e você não tem para onde correr. Então, você é um produto a granel, você dependia muito da mão de obra braçal para você descarregar, ou abrir, ou fechar vagão. Isso não é só no Brasil, o mundo também era assim. E quando você centraliza a tua logística em rodoviária, você acaba usando mais mão de obra. Tá? E aí nós sofremos muito por isso, porque você dependia de uma mão de obra braçal, tinha a figura do ógmo, né, ainda tem até hoje, e você tinha um desafio de poder educar essa mão de obra para poder trabalhar dentro de um processo seguro, né? Isso era contínuo, era um trabalho diário de conscientização, de acompanhamento da descarga, coisas que o container hoje já é um pouco diferente. Você tem uma operação muito mais automatizada, você depende muito menos de mão de obra, o foco é mais na automatização, né? É um processo muito mais, digamos, rotineiro do que o granel. Tá? Mas a gente vê alguma similaridade, você ainda vê uma influência da mão de obra, principalmente avulso, nos dois, o granel um pouco mais, mas o container ainda tem essa questão de independência do trabalhador avulso, né? De, poxa, eu não tenho patrão e tal, isso, embora tenha diminuído bastante, mas ainda tem uma certa interferência. De vira e mexe, a gente precisa ter um trabalho específico, trabalhador avulso, para poder conscientizá-lo da necessidade de estar atendendo aí as demandas tanto de segurança, de performance, de eficiência, para se manter. Tá? Esse é um desafio contínuo. Eu acabei esquecendo a sua pergunta, Thalys. Eu falei sobre se nós hoje, o setor portuário como todo, ele pode ser considerado um setor moderno? Eu acho que nós evoluímos muito, sim, tanto no granel como no container, né? Acho que o container ele está um pouco mais à frente, até mesmo pela sistemática que é a operação de container. Mas eu entendo que hoje nossos terminais de container, principalmente, não ficam devendo nada para os terminais europeus. O grupo, por exemplo, a gente tem vários terminais no mundo, então existe um acompanhamento de eficiência, de performance. Nós estamos entre os 3 melhores, às vezes cai um pouquinho para 4 melhores, mas a gente está ali, tá entre os melhores do mundo em termos de eficiência e de performance. Então, a gente não perde. O terminal de granel, eu
distanciei quase 10 anos já do terminal de granel, mas a gente acompanha os movimentos. A gente sabe que o pessoal também vem trabalhando nessa pegada de automatização, de colocar sistemas clear, né? Sistema de manter a operação o máximo possível limpa. Isso era um fator muito desafiador no setor de granel, porque tem a questão de emissão de pó e tal, então era um cuidado muito grande que nós tínhamos por conta de todo o meio ambiente. Eu entendo que hoje está muito mais preparado do que 10, 15 anos atrás. Com certeza. Quando você fala que o terminal, os negócios Brasil, né, o terminal Brasil do grupo, está em terceiro ou quarto lugar, você se refere a Portonave ou a BTP? Mas Portonave, a BTP também, assim, hoje... Ela também entra nesse ranking? Entra também nesse ranking. A BTP tem algumas condições diferenciadas por conta da limitação de espaço. Hoje a gente já vem numa luta já há uns 5 anos, demonstrando que não há mais espaço para crescer. E quando você começa a otimizar todo o espaço que você tem, você perde eficiência. Então não dá para a gente considerar a BTP numa condição adequada de igualdade com os demais terminais. Portonave não. Portonave, antes da obra, estava em condições basicamente das mesmas que os demais, e você mantinha aí top 3 entre os melhores terminais do grupo. Tá? Tanto é que hoje a Portonave ela acaba fornecendo alguns profissionais para poder estar levando conhecimento e experiência a outros terminais do mundo. Para alinhar aí o modus operandi, enfim. Exatamente. Interessante. Agora, só para... você falou sobre a sua experiência nos setores, né? Agora, você também teve experiências em portos, né? Em estados. Se eu não me engano, você teve no Pará, foi na São Paulo, Vitória. Conta pra gente como é que você vê a dinâmica desses portos em cada estado, né? Isso foi muito na área do granel, né? Então, eu tive a oportunidade de 97 a 2000 trabalhar em Tubarão, ali em Vitória, né? No Espírito Santo, dentro do terminal da Vale. Ali é uma operação muito, digamos, muito tranquila e controlada, porque você só fazia gestão de estoque, gestão de fluxo de carga, toda a operação estava na mão da Vale. E ali não é só minério, né? Ela movimenta outros granéis, né? Isso, movimenta soja, farelo de soja, e parece que também já chegaram até a fazer um teste na movimentação de açúcar granel. Então, basicamente era soja. Nós tínhamos, na época, a Glencore tinha feito um investimento lá de, se não me engano, 3 ou 4 silos dentro da Vale, né? Então, toda essa logística de chegada e de controle de estoque nós fazíamos, e a operação a Vale fazia. Eventualmente, fazíamos uma operação em Capuaba, no Porto Público. Cais público. Isso. E fazia exportação de milho, alguma coisa de trigo também, mas o grosso mesmo era dentro da Vale. Então, era uma operação tranquila. E Vitória, assim, gostei muito de morar lá, uma cidade muito parecida com Santos, né? Eu acho que o clima era melhor de Santos, porque chovia menos. Sim. Muito agradável. Eu fiquei com a minha família lá durante 2 anos, e aí fui para Paranaguá. Ainda pelo granel, a Glencore tinha comprado um terminal, o pessoal chamava Terminal dos Paraguaios, que era uma concessão ao Terminal dos Paraguaios lá, e a Glencore acabou assumindo esse terminal, e eu fui transferido para lá para gerenciar o terminal. Que é um terminal relativamente pequeno, né? Relativamente pequeno. O terminal movimentava em torno de 2 milhões no ano, entre granel e soja, né? Mais perto de uma Cotriguaçu, muito pequeno. Mas era o início também. A Glencore estava vendendo as operações para a ADM na época, então eu fui justamente nessa transição. A ADM adquiriu, não conhecia o terminal, aí me convidaram, eu saí de Vitória, fui para lá. Fiquei em Paranaguá também durante 2 anos. Também foi uma escola, porque ali, você conhece, né, Mário? É um entrelaçamento de linhas para chegar no ponto comum. Então, a disputa ali era uma disputa diferente, uma disputa de embarcar o mais rápido possível e sair da operação e já pensar no outro navio, porque é uma sistemática, eu acho que diferente de todo lugar, talvez do mundo. Tá? Porque você tinha 3 berços de operação e dezenas de terminal que operavam nesses 3 berços. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. É uma briga de leão. Tá? É uma escola também. E ali eu fiquei durante 2 anos. Depois voltei para Santos. E aí, nessa minha volta para Santos, já dentro de uma gestão da ADM, de uma empresa americana,
baita de uma experiência no mundo, vem com uma filosofia totalmente diferente, né, do que estávamos trabalhando, e você já começou a ter essa mudança, esse choque de gestão ali de um grupo americano. Mas também foi bastante gratificante, foi quando, nesse período aí, a DM comprou um terminal lá em Barcarena, acho que é o terminal Ponta da Montanha, que Isso, exatamente isso. movimentava Caolim, se não me falha a memória. Isso. E aí o desafio foi colocado para mim, esse desafio de você mudar o objeto, né, de alfandegamento para que preparasse o terminal para grãos. E aí foi interessante esse momento porque em Belém o pessoal não conhecia soja. Não tinha ideia como é que fazia a movimentação de soja. Então, para você convencer a turma lá da Receita Federal, poxa, você está vindo com um bom projeto aqui, vai desenvolver a região e tal, não foi fácil. Eu lembro que várias vezes eu fiz conferência telefônica entre os fiscais de Santos com o de Belém, para um falar para o outro, cara, isso aqui não é bicho de sete cabeças, aqui funciona assim, 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 o que ele está falando é realmente assim. Então, para que eles tivessem um mínimo de conhecimento e resguardo, né, para poder tomar a decisão. Porque nós estamos falando de mudança de um objeto de alfandegamento. Tá? Mas foi também um projeto muito interessante. Acho que foi o penúltimo projeto, foi o último projeto, na verdade, que eu tive a oportunidade de participar antes da minha mudança para o container. O penúltimo foi a renovação do contrato. Inclusive, nós tivemos uma participação, não sei se você lembra, a gente iniciou o projeto de renovação contratual, né? O contrato da DM vencia em 2017, em 2011 nós demos entrada, uma renovação antecipada. E todo o processo de requerir... Um dos primeiros, inclusive. Né? Foi o segundo dentro da nova lei. E nós temos um fato interessante, Mário, eu não esqueço, não sei se o Mário já esqueceu, mas o doutor Mário era o diretor-geral, se não me falha a memória, da ANTAC, e estamos finalmente de fechar a renovação, e nós nos encontramos lá numa agenda no Guarujá, no Santos Export, isso, Santos Export, na época do Fabrício. O Fabrício tinha essa parceria com o pessoal da Tribuna e fazia o Santos Export. E foi justamente no dia que o candidato teve acidente lá de avião, e nós estamos ali reunidos definindo aí a renovação do contrato da ADM. Então isso para mim foi marcante, porque ali fizemos um call rapidamente com a diretoria aprovou, a gente deu o aval para a diretoria da ANTAC e ali nós assinamos o contrato de renovação por mais 20 anos do contrato da ADM. Mas eu me lembro, você falando, eu me lembro, a gente está conversando de pé, nos corredores ali, e tinha uma questão do VPL negativo, eu acho que isso não é problema, a gente consegue explicar, né, dentro do processo, e andou bem, né, foi um dos primeiros, havia muita dúvida, né, de qual seria o modus operandi, se isso iria para o Tribunal de Contas, se não ia, enfim, e acho que foi uma medida muito acertada, né, a gente levar esse instituto da prorrogação antecipada para dentro da legislação. Tanto foi positivo que depois o setor ferroviário também aderiu e a gente está colhendo frutos também aí no setor ferroviário. Sem dúvida. Exatamente, foi a minha mudança diária, né? Porque eu era assim bastante operacional, eu gerenciava o terminal tanto na parte de recebimento como de expedição, muito operacional, tá? Todos os processos operacionais. E aí foi me dado, em 2010, foi me dada essa missão de focar na renovação e focar na mudança do alfandegamento de Belém. Então, a mudança de chave para a área institucional foi exatamente aí na ADM. Foi quando eu comecei a conhecer como é que funcionava a ANTAC, conhecer como é que funcionava toda a parte institucional que envolvia esse processo. E aí, a partir daí, a gente começou a se desligar da área operacional e focar nessa área que é extremamente importante e, assim, elimina muitas barreiras. Quando você se aproxima do setor, das agências... E constrói junto a solução. Exatamente isso. E o caso da ADM foi emblemático, porque havia claramente uma demanda de porto-cidade ali, né, com dispersão de poluentes, né, e o terminal fica muito perto, fica em Ponta da Praia, muito perto ali de apartamentos de alto padrão, enfim, né? E é um
Uma área o pessoal que reclama muito, né, digamos nobre. assim. É uma área nobre. É uma área nobre. E reclama muito, mas legitimamente, né? Sim. E foi talvez o grande piloto, né, para se buscar tecnologia, né, e virar isso, porque já estavam questionando, inclusive, se era o caso de ter grãos em ponta da praia, né? Se não era o caso de colocar cargas limpas ali, celulose, container, enfim. E a resposta veio rápido, através exatamente de investimentos dentro dessa prorrogação antecipada. Sim. E alguém disse depois que a CETESB acabou adotando aquele projeto como padrão, quer dizer, subiu o sarrafo e falou, olha, a partir de agora vai ser disso aqui para melhor, né? O que foi muito bacana. Na verdade, ali foi um case importante, porque a gente enfrentou aquela questão de expansão imobiliária, uma área que era portuária. Então, esses prédios de alto padrão, várias torres que foram construídas ali, foram construídos bem depois do porto. Sim, sim. Tá? Ou seja, aquelas pessoas que adquiriram já sabiam que tinha um porto. Mas, a partir do momento que foi autorizado pela prefeitura, dentro de uma lei municipal, já acendeu a luzinha de alerta. Falei, teremos problemas, precisamos trabalhar para poder reduzir o máximo possível. E aí, em grande medida, o que a gente vê pelo mundo, que a grande diferença é essa, né? Eles conseguiram deixar os portos numa área longe, vamos dizer assim, em sua grande maioria, não são todos, né? Falando fora do Brasil, né? Conseguiram deixar os portos longe do meio urbano, né? E aqui não, né? Aqui, invariavelmente, a gente tem portos e aeroportos, Congonhas, por exemplo, né? Está totalmente cravado dentro da cidade, enquanto que Guarulhos a gente ainda consegue, de alguma forma, né, com bica, né? Consegue Viracopos também, né? Tem essas características em São Paulo, me restringindo a São Paulo, né? Consegue manter um pouco essa distância, mas quando chega junto fica muito complicado. Sim, né? sim. Nós estamos vivendo isso em Itajaí, né? Itajaí e Navegante, você tem uma situação muito difícil de expansão. Você não vê como expandir ali, principalmente Itajaí. Você está com a cidade colada no porto. E a mobilidade urbana, sem dúvida, fica prejudicada, né? Muito prejudicada. Sem dúvida. Agora, você falou muito aí sobre essa questão das renovações, né, do que foi necessário, e foi a partir daí que você começou a ganhar gosto para tratar essa questão de relações institucionais. Você viu alguma vocação? Fala um pouquinho para a gente sobre... E quando é que você decidiu que o teu negócio era ficar mesmo aí na infraestrutura? Quando é que você falou, não, a minha praia é essa mesmo? A minha formação é jurídica. Me formei na área jurídica meados de 2006. Né? Eu tenho um técnico de química. Assim, no meu princípio da área profissional, o meu sonho era ingressar na área química, porque tinha vários amigos e na minha região tinha um colégio muito bom. Seria influência de Cubatão? Talvez, na petroquímica ali? Cubatão, influência, e ali do Guarujá mesmo inaugurou um colégio muito bom, que deu vários profissionais para o mercado, com ênfase... A da Alquímica tinha uma unidade ali também, né? Exatamente, a da Alquímica ela incentivava muito essa parte. Então, nós tínhamos essa intenção. Então, me formei primeiramente técnico em Química, e aos poucos as oportunidades surgiram na área portuária. Tá? E aí, um pouquinho tarde, eu ingressei na faculdade, na área jurídica, com a intenção de me aprimorar e obter uma especialização na área ambiental. Esse era o meu foco inicial. As coisas foram acontecendo e você naturalmente, como eu falei, quando eu recebi uma meta do grupo, do CEO da empresa, a tocar o projeto de Belém, dessa parte de mudança de objeto, e a questão da renovação, naturalmente te jogou para esse lado institucional. Então, você começou a dar muito tempo, né, de conhecimento, de experiência nessa área, então, naturalmente, foi para essa área. E é apaixonante, porque você trata com pessoas, é interessante que você vai conhecendo as pessoas e você vai criando um ciclo de amizade que você começa a unir as duas coisas. Tá? A parte também pessoal, e a parte profissional, tá? Porque, querendo ou não querendo, todo profissional tem sua área pessoal. Tá? Então, isso para mim é natural, você desenvolver um relacionamento, tá? E através desse relacionamento você construir soluções. Então, isso foi de uma forma bem natural, não foi nada pensado, projetado e planejado, e aos poucos você vai se consolidando, entendendo que, poxa, esse é um caminho interessante, eu posso contribuir.
Engraçado que mesmo quando eu estava focado na área operacional, eu tinha uma integração com a Receita Federal de Santos muito boa. E a gente acabou encabeçando alguns projetos aí muito importantes. Só dar um exemplo aqui de um projeto que a gente conduziu lá. Na área do granel, você tinha uma limitação de liberar a carga do navio. Você só podia liberar de segunda a sexta. Então, se o navio chegasse domingo, você tinha que esperar a segunda para dar entrada na Receita, porque a Receita só funcionava de segunda a sexta. Sábado e domingo não operava. Às vezes você ficava com o armazém cheio e o navio na barra, não podendo entrar, porque a carga não tinha nem dado entrada ainda. E aí, com o aumento do volume e tal, a gente, poxa, tem alguma coisa que tem que ser feito diferente. A gente começou a fazer um trabalho, inclusive, com a própria Arbitrar, na época, para desenvolver um sistema que pudesse ser contínuo, 24 horas por dia. E não precisava de ninguém presencial para liberar a carga. Isso foi um trabalho bastante, assim, desafiador para poder convencer a Receita que havia toda uma legalidade, e você tinha uma empresa ali que estava ali, você não ia fugir, qualquer tipo de irregularidade você poderia corrigir. Mas durante quase um ano a gente ficou trabalhando com a Receita até que eles concordaram. E até hoje é feito dessa forma, você consegue no sistema entrar e dar a sua carga, dar a presença de carga, liberar para o embarque, independente da hora e o dia que o navio chega. A partir daí você começou a estar interagindo com o órgão público, né, propondo soluções, otimizar o sistema, em fruto de algo que todo o setor, de forma coletiva, ia se beneficiar. Tá? Eu acho que já foi um indicativo e eu usei muito esse contato com a Receita, uso até hoje, para poder alinhar alguns entendimentos e buscar uma solução onde a gente vê que pode ser melhorado. Né? Uhum. Agora, você falou bastante sobre esse seu conhecimento do lado operacional, desse contato com os trabalhadores, né? Tá na ponta mesmo. E também na parte de relações. Eu acho que a gente pode entrar em 2 pontos aí. O primeiro é a questão da CEPORTOS, da comissão hoje que trata da revisão legal. Ela vai olhar alguns aspectos, entre eles a questão dos trabalhadores. Como é que você está vendo essa questão? Você acha que realmente é algo que precisa evoluir, desde que você que teve esse contato com os operadores e hoje na parte de relações institucionais? Sem dúvida, sem dúvida. Eu fui diretor do OGMO durante muitos anos e participei de vários grupos internos, de comissão paritária, essas coisas todas. Eu vivi isso. A necessidade de ter alguns instrumentos de incentivo ao trabalhador de qualificação durante muitos anos. Hoje, infelizmente, a gente ainda continua com essa dificuldade de você demonstrar para o trabalhador a necessidade de qualificação. Você tem um processo engessado, onde o OGMO não tem verba para treinar, a verba existe, porém o cronograma de habilitar os cursos nunca bateu com a da Marinha, que é o que libera a verba, e você ficava com essa deficiência. Por outro lado, o trabalhador ele tem aquele entendimento de que ele tem um trabalho. Ele nunca vai perder aquele trabalho. Então, você não tem um incentivo para que haja essa mudança de entendimento. Olha, que na ADM eu fiz vários treinamentos com o trabalhador do OGMO para conscientizá-lo sobre isso. Falei, se você não mudar a mentalidade, você vai perder, mais cedo ou mais tarde, vai perder espaço. Tá? E hoje a gente vê isso. Essa iniciativa do deputado Arthur Lira, do presidente da Câmara, eu achei acertadíssima, porque precisamos enfrentar isso, não tem jeito. Se nós não enfrentarmos, a gente sempre vai ficar atrasado com relação a essa relação capital-trabalho. Tá? O ponto é criar uma mão de obra. O conceito da mão de obra do OGMO é muito interessante, atende alguns segmentos que precisa ter essa possibilidade de ir lá buscar essa mão de obra, mas precisamos modernizar. Tá? Essa questão de você manter uma mão de obra, uma reserva de mercado para um grupo de trabalhadores, isso aí a gente sabe que não é benéfico para ninguém. O sistema não é benéfico, o próprio trabalhador não é benéfico. A gente precisa ter instrumentos que incentivem eles cada vez mais se modernizarem, porque o mundo está se modernizando. E a gente tem que entender isso. Nós competimos não só
um com outro terminal, mas nós competimos com uma participação maior no mercado internacional. Então, você precisa cada vez mais estar, digamos, emparelhado com esses princípios, com esses conceitos. Então, eu acho muito positivo, eu acho que tem uma possibilidade enorme de darmos um passo muito importante nessa relação, e eu creio que nós estamos no caminho certo. Eliezer, você imagine o seguinte, você está caminhando aí um domingo de manhã pela praia lá no Guarujá, você encontra ali uma lâmpada mágica, esfrega, sai o gênio do Porto e fala, Eliezer, você tem direito a 3 desejos aí na legislação portuária, já estou alinhado com o ministro Douglas, com o Celso Pio, com o Pacheco, com o Lira, com o TCU. Olha, os teus 3 desejos não tem direito a veto, nada, vai direto para a lei. Quais seriam os seus desejos aí? Rapaz, eu acho que um desejo que eu acho que é comum a todos é você cravar em lei um planejamento de Estado, tá, para desenvolver toda a parte de infraestrutura, toda a cadeia logística de infraestrutura, blindada a qualquer mudança de ideologia política. Eu acho que o Brasil precisa ter esse plano gerido talvez por uma unidade independente, sei lá, mas que dê garantia de continuidade. Eu acho que hoje nós perdemos muito pela falta de continuidade em projetos estruturais. A gente perde muito tempo com isso, onde você cria uma descontinuidade para depois de iniciar de novo, você já perdeu vários anos. Eu acho que esse seria o primeiro pedido. Tá? Talvez o segundo pedido é realmente implementar a liberdade. Liberdade de empreender, a liberdade de investir. Hoje nós temos uma liberdade, mas existem várias barreiras para o investidor estrangeiro. Tá? Nós falamos muito sobre a insegurança jurídica, ou seja, essa liberdade passa por uma independência de agentes, né, que precisa entender o seu espaço e respeitar o espaço do outro, para que essa liberdade seja realmente consagrada dentro de uma segurança jurídica. Eu acho que hoje o investidor ele teme muito essa mudança, tá, dependendo do governo. Mudança das regras durante o jogo, né? Exatamente. Eu acho que esse seria o segundo pedido. E o terceiro pedido, talvez o investimento em mão de obra. Hoje a gente está vivendo isso, a necessidade de modernização. Existe aí uma possibilidade grande de, mais cedo ou mais tarde, você ter a inteligência artificial tomando conta de vários campos em que atuamos hoje, e você não tem nenhum planejamento para poder o que fazer dessa mão de obra. O que nós vamos fazer que essa montoeira de pessoas que estão se formando e com essa possibilidade de reduzir a participação humana em vários processos. Então, acho que uma política pública que endereçasse essa formação, esse encaminhamento dessa mão de obra que está surgindo aí, que envolve a minha neta, a sua neta, o seu filho. Você acha que esse ajuste não é automático? Você vai ter a inteligência artificial ocupando aí um espaço de recursos humanos mesmo, e que vai ter um contingente extra aí que vai ter dificuldade para se recolocar, isso? Eu creio que sim. Eu creio que esse ajuste vai precisar de uma política pública, de uma conscientização para que se ajuste. Tá? Eu entendo que isso é para ontem, porque nós já estamos vivendo isso em algumas partes do mundo que não tem mão de obra natural. Então, isso para ele foi uma necessidade e vai acabar sendo uma solução para outros países. Isso eu queria abordar contigo. Quer dizer, a gente não tem esse histórico no mundo. Aqui eu não estou falando de inteligência artificial, mas estou falando em automação de terminais, né? Isso não acabou gerando esse efeito colateral, e aí você já explicou. Até porque era uma mão de obra escassa, né? Que aqui é o contrário, ela é relativamente abundante, né? Exatamente. Mas já há um movimento hoje de você precisar de alguém qualificado e não encontrar. Sim. Apesar da gente ter ainda um desemprego considerável, digamos assim, apesar de decrescente, né? Você tem vagas aí especializadas que você não consegue suprir, né? Sim, sim. Nós estamos enfrentando isso na própria parte de cabotagem. Tá? Hoje um dos pontos do pessoal da cabotagem que eles se manifestam dizendo que vai ter problema de crescimento é a falta de mão de obra especializada. Ou seja, esse é um setor, em vários outros setores você tem essa dificuldade
de uma mão de obra especializada para atender justamente digamos, um novo processo automatizado. Na área portuária, isso é muito necessária, e nós estamos falando isso de Santos, por exemplo. Se você pensar no terminal automatizado, você não tem hoje um profissional que consiga atender 100%. E você não tem nem curso preparatório para isso. Ou seja, então você ainda precisa trabalhar dentro de uma grade, né, que atenda, digamos, terminais do futuro, olhando para o Brasil. Então, ainda é muito uma mudança estrutural, que precisamos pensar ainda de forma bem estrutural para atender daqui 5, 10 anos. E o mundo está na nossa frente nesse aspecto? Você acha que essas iniciativas de adequação de mão de obra, por exemplo, ou isso tem mais a ver com uma educação básica que às vezes nos falta e essa qualificação fica mais difícil? Bem, Mário, ao meu ver, eu acho que o mundo já está à frente. Talvez se a gente olhar, por exemplo, China, não é questão de falta de mão de obra, mas é uma ideologia deles. Quanto menos mão de obra no processo, mais eficiente fica. Tá? Então, é uma lógica que a China adota, diferente de outros países que vêm buscando adequar. Antuérpia, você sabe, existe todo um trabalho de qualificar o trabalhador, já para entrar qualificado dentro do setor portuário. Recentemente, a gente teve em Israel, onde tem vários exemplos de terminais que já estão partindo para a automatização 100%, tá? E estão seguindo nessa linha, porque também lá já falta mão de obra, digamos, uma mão de obra mais natural, essa braçal. Ou seja, tem situações que não é necessariamente falta de mão de obra, mas é uma questão de ideologia política. Tá? Aqui no país, no Brasil, a gente vê que, por mais que a gente tenha essa dificuldade de manter o trabalhador portuário com essa visão, vai chegar um momento que vai ser necessário, porque se você for ver, hoje cada vez mais a família está diminuindo. Tá? Nós estamos falando de hoje trabalhadores no OGMO com uma média de 60 anos. 60 anos de Santos. A tendência é que daqui a 10, 20 anos você já não vai ter essa turma. Automaticamente você começa a diminuir o oferecimento de mão de obra para o mercado. Então vai ser uma necessidade, não só no setor de contagem, mas nos outros segmentos também, começar a pensar em possibilidade de otimizar processos que anteriormente era manual, digamos assim. Eu acho que é uma questão natural, isso não é só o Brasil. A questão da redução familiar é no mundo. Tá? É no mundo. Todos estão pensando em ter menos filhos, tá? E aí, consequentemente, você começa a ter influências. E aí, se pensarmos dessa forma, a inteligência artificial ela vai suprir justamente essa redução de demanda de mão de obra. Tá? Mas isso, em alguns países, vai ser de forma natural, e outros países não tão natural. E aí você vai demandar um tempo maior de preparação, né? Eu acho que o nosso país vai ser esse, que vai precisar de um tempo mais de preparação para poder adequar aí essa mudança. Entendi. Mas que vem, a gente não tem dúvida que vai chegar. Por exemplo, hoje eu não aconselharia minhas netas a atuar em algumas profissões, o advogado é um. Tá? E tem outras profissões que você realmente está visualizando que a tendência é diminuir cada vez mais a necessidade. Vai diminuir o litígio ou vai aumentar a inteligência artificial? Vai aumentar a inteligência artificial. Acho que o litígio nunca diminui. Mas eu acho que a peça já vai sair pronta. Recentemente, falando com um colega meu, ele comentou exatamente isso. Ele tem lá um software de inteligência artificial Plus, que paga um valor por mês, que ele passa o contexto da peça, do litígio, e sai a peça pronta. E ele falou, já várias vezes já entrei com a peça dessa forma aqui, e a coisa flui normal. Então, esse vai ser o natural, nessa área específica. Né? E eu acho que outras áreas também, essa questão da consulta online, quantos não vão perder espaço por isso? Então, você tem uma série de possibilidades que vai te trazer alguns benefícios, obviamente, mas vai limitar também a entrada de profissionais do mercado de trabalho. E essa consequência vai ser para os nossos netos, para os seus filhos. Sem dúvida. E tudo é muito rápido, né? Muito rápido. Você falou sobre essa questão da gente alterar, a modernizar a questão da lei, mas eu queria entrar um pouco mais agora
na questão dos gargalos de infraestrutura do Brasil. Quais são os principais gargalos que você acredita que se você fosse o presidente Eliezer, você atacaria? Cara, excelente pergunta, que oportunidade. Não, obrigado pela pergunta, porque a gente está nesse meio e a gente observa assim, como é que poderia ser, né, se tivéssemos possibilidade de interferir. Isso que eu falei de um plano, de um planejamento a longo prazo, um planejamento blindado a qualquer mudança ideológica, eu acho que isso é fundamental. Hoje, se você for ver, nós falamos aqui, os terminais hoje fizeram a sua parte. Os terminais investem e se mantêm atualizados porque é uma necessidade do terminal se manter atualizado. Porém, as duas pontas estão totalmente desencontradas. A parte marítima, a parte terrestre, você não vê um planejamento que acompanhe essa modernidade no terminal. Tá? Então, a parte de infraestrutura, e nós já ouvimos isso em várias oportunidades, digamos que é a área mais carente do governo e é uma área que assim, influencia no desenvolvimento de forma brutal. Que mais dá retorno. Exatamente. E é onde o governo não tem recurso, precisa ter a participação na iniciativa privada e, para isso, precisa criar meios para que seja investido de forma rápida. Não dá para nós ficarmos 5 anos discutindo se tem capacidade ou não. Isso é um absurdo. Nós estamos nessa discussão em Santos, mas não é só Santos, você vê também em Itajaí, você vê em outros portos, todos com esses problemas. Quando você não é questão de dragagem, é questão de acesso terrestre. Você não tem ferrovia. Tá? Você não tem condições de chegar com ferrovia num porto, é primário. Tá? O porto precisa de ferrovia, o porto precisa ter acesso marítimo, precisa ter calado, precisa ter toda a infraestrutura aí de manobrabilidade. E o que a gente percebe, Thales, é que você tem descontinuidade de projetos. Você tem um governo que dá uma prioridade, aquele plano de dragagem foi interessante, foi bastante, digamos, foi um passo importante para o país como um todo. Está falando do PND1? PND1, PND2, mas faltou a continuidade. Você ainda continua com dependência de dragagem em Santos, continua com dependência de dragagem de Itajaí. Se eu falar de Itajaí aqui, é absurdo. É absurdo hoje você não ter dragagem. Nós estamos num risco de perder calado, por quê? Está sem dragagem. Tá? Houve um rompimento e tal de contrato e você ainda está nessa insegurança. Ou seja, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu focaria de ter um plano de Estado, tá, que direcionasse esse planejamento de investimento em infraestrutura de atendimento tanto na parte terrestre como na parte marítima. E aí isso, além de portos, mas também na parte de hidrovias, que hoje, se a gente quer incentivar o sistema de cabotagem, nós precisamos dar atenção para isso, tanto nessa parte de rios navegáveis, né, como também essa manobrabilidade de barcaças, que é um transporte mais limpo, um transporte mais coerente, que atende toda essa demanda aí de meio ambiente. Né? Nós estávamos essa semana na Comissão de Infraestrutura do Senado, uma audiência pública sobre hidrovias. Estava lá o nosso secretário, Dino, estava o diretor-geral da ANTAC também, o Eduardo Neri, e ambos deixaram muito claro que é impensável ter um gestor na hidrovia hoje que seja público. Né? A ideia é que esse gestor seja privado, preferencialmente dentro de um modelo de concessão clássica, e aqui já estou falando por mim, talvez numa PPP, alguma coisa assim, mas foram unânimes e que o modelo tem que ser com gestor privado. Nós temos visto aí um programa de concessão de rodovias, né? Também passando esse munus para a iniciativa privada. Também nas questões ferroviárias, né? Esse programa de concessões, agora também a possibilidade de autorizações, né? Das short lines aí para a iniciativa privada. Em aeroportos, mesma coisa, né? Também um ambicioso programa aí de concessão de aeroportos. Agora o nosso ministro também está buscando dar um endereçamento para os aeroportos regionais, né? Talvez buscando as concessões maiores, mas enfim, também com a iniciativa privada. E no setor portuário, houve uma espécie de negação para o modelo de concessão de portos. Classicamente, paramos aí numa agenda de Vitória e não seguimos adiante.
A parte da agenda Santos, que talvez seja realmente um caso para se deixar mais adiante, se for o caso, né? Por que você acha que se abandonou essa ideia da concessão portuária? E qual a tua opinião pessoal em relação a uma autoridade portuária privada? E aqui eu quero deixar a ressalva, né? O porto continua sendo público, né? A autoridade portuária atuaria como um longa-manos do Estado, como concessionário mesmo, né? Dentro de diretrizes adotadas pelo Ministério, o porto com características públicas, tendo que movimentar as cargas todas, mas mais aproveitando o modelo de gerenciamento privado. Como é que você vê isso? Olha, é aquilo que nós conversamos, uma perda de continuidade, né? Obviamente, nós estamos iniciando com a Codesa, né? E ali era um piloto, justamente para avaliar. Sabíamos que Santos era um desafio muito grande, teríamos dificuldade, mas o conceito, você está alinhado com as principais autoridades portuárias do mundo. Tá? Deixar na mão do privado fazer essa gestão, te dá agilidade. Obviamente que com o modelo Codesa tem alguns ajustes a serem feitos, porque o objetivo final tem que ser o desenvolvimento, você tem que atrair mais carga, você tem que propiciar novos investimentos. O gestor não pode olhar somente o financeiro, tem que olhar todo o desenvolvimento. Essa questão do caráter público tem que estar seguindo dentro de uma política macro de governo. E o nosso entendimento é que isso facilitaria muito o investidor, tá? E daria mais agilidade para poder você enfrentar problemas como dragagem, por exemplo. Infelizmente, a gente perdeu esse momento. Nós temos aí caso como Itajaí, que não faz sentido você deixar na mão do governo uma gestão de uma autoridade com um porto ou 2 terminais. Tá? Então você tem modelos, tem situações que é muito claro que daria muito mais sinergia se você deixasse o privado fazer essa gestão. Obviamente dentro de uma política macro, aquilo que você citou. Você tem o caráter público, que isso não vai fugir. Tá? Mas a gestão, o dia a dia, o direcionamento ali de manter uma eficiência, o gestor privado tem essa agilidade nas tomadas de decisões. Eu acho que a gente ainda não perdeu 100% o time, a gente ainda tem esperança de construir com o governo pelo menos algumas docas pontuais, mudar o modelo, mudar pelo menos o pensamento. Itajaí é a gente vem compartilhando aí o momento que nós estamos vivendo e o que poderia ser diferente e tentar de alguma forma fazer algo que pudesse ser um modelo. Na questão da dragagem, nós entendemos que o modelo que Paranaguá está adotando é um modelo que deveria ser um padrão. Está falando da concessão do canal de acesso, né? Dando liberdade, dando garantia de infraestrutura para a entrada e saída de navios. Eu acho que isso é um modelo que deveria ser seguido em outros portos, tá? Mas que não seria único. Tem portos que você pode também tentar adotar um modelo tipo igual a FIPS, né, em Santos, ferroviário, um tipo de um condomínio. Me agrada bastante, viu, Thales? A gente ouviu o nosso ministro do TST, Alexandre Ramos, na última ou na penúltima audiência da CEPORTOS, né? Ele falando que, olha, se vocês acham que a gente está pegando a lei, né, e vendo o que tem de positivo ou negativo, está errado. A gente está partindo como se não tivesse nada e buscando uma legislação nova. Eu gosto muito do PPP, eu acho assim, se a gente tem um passado ruim nessa relação público-privado, a gente tem que esquecer isso, porque é inevitável que os investimentos que a gente precisa em infraestrutura de transportes venham do setor privado. Portanto, essa relação público-privado tem que ser azeitada, tem que ser muito bem trabalhada, porque a gente não tem outra alternativa, né? E você deu o modelo da FIPS, que eu acho que assim, foi meio que natural, porque ele já vinha de um contrato que chamava de arrendamento lá da Porto Pé, né? Que não era arrendamento, na verdade, era um contrato operacional, né? E ele aproveitou, talvez, o que tinha de bom naquilo, né? E injetou, né, potencializou as melhorias, né? Já se sabiam quem seriam as partes, não houve dificuldade nenhuma, eram as concessionárias que... E deixou aberta a entrada de novos. Exatamente, e a gente poderia pensar, eu penso como você, que talvez, né, alguém que não queira ter lucro ali no canal de acesso, né, que queiram atuar ali em prol
das suas próprias atividades dentro do porto, seria um modelo bastante interessante para estressar, inclusive. Sim, Né? é um modelo condominial, né? E só completar essa questão da FIPS, não foi... você vê como é que é uma visão de Estado mesmo, né? Você não deu a liberdade para que outros entrassem, você oportunizou, né? Ou seja, são 3 ali que, se fossem olhar puramente a questão empresarial, eles não iriam deixar outros entrar, né? Como você tem uma visão de Estado, você fala, não, olha, você permite que outros, dentro, por contrato... Está aberto possam... voluntariamente a novas adesões. Né? Exatamente, isso é muito interessante. Agora, e voltando também à questão das privatizações portuárias, Itajaí também é um caso muito emblemático disso, né? Da política de Estado ao inverso, né? Você está num processo, seguindo com todo um processo, de repente só por um entendimento de que eu não concordo com você para todo um processo mesmo de concessão. Uma previsão legal, né? Porque a previsão legal, sim. Lei 2.815, acho que é artigo 4º, prevê lá expressamente a possibilidade da concessão do ponto organizado. Não quero entrar no mérito do que agora está sendo feito, mas sim do que essa troca de Estado acaba causando por uma infraestrutura, né? Tudo bem se você não concorda, mas ela já foi, é uma política de um outro governo que deve ser seguida. Depois você espera-se, se você realmente pensa como Estado, espere-se 30 anos e depois desses 30 anos você toma o porto de volta para você, né? Você é o Estado. Você não olha com essa perspectiva, né, tão curta, de 4 anos, né, de 4, 5 anos. A participação do Brasil, olhando o container, frente ao mercado internacional, muito pequena. Nós estamos falando aí de 1,4, 1,5, de toda a troca internacional. O potencial que nós temos é absolutamente grande. Se você subir aí 0,5%, você vai colapsar mais ainda o sistema. Tá? Uma entrada do Brasil para o CDE, por exemplo, já seria suficiente para isso. Colapsar. Porque você não está preparado para isso. Então, hoje nós estamos estagnados nesse percentual já há vários anos, 1,4, 1,5 e tal, porque você não tem infraestrutura, você não tem capacidade excedente. Então, você fica nesse percentual, isso causa aí uma perda de oportunidade grande, empregos que você deixa de gerar, novos investimentos entrantes no país, por falta dessa visão. Tá? Essa questão de política pública de você, do governo anterior, de conceder os portos, era muito focado nisso. Eu quero destravar, quero dar liberdade para que o privado venha em vista. Tá? Infelizmente, quando eu falei do meu primeiro desejo de ter um plano de Estado, é justamente para blindar isso. Tá? Na minha visão, Maria, assim, eu sonho uma possibilidade de ter tipo uma agência de regulamento, de planejamento, uma agência de planejamento que fosse blindado, fosse independente, que olhasse o país há 50 anos. Um órgão de Estado, né? Um órgão de Estado. Tá? Que pudesse olhar, estudar o país e priorizar os investimentos, ou direcionar, pelo menos, é por aqui que deve ser investido para a gente chegar lá. Para você tentar pensar daqui a 5, 10 anos, você está com um volume dobrado que você tem hoje de movimentação de participação no comércio internacional. Se nós não fizermos isso, a gente sempre vai estar sujeito a essas interrupções, né, de políticas. Você vem num governo liberal, outro governo não é tão liberal, você fica nesse trade aí que atravanca o desenvolvimento do país como um todo. E todos nós perdemos com isso. Tá? São discussões, digamos, mesquinhas, olhando o seu quintal, e você perde a oportunidade de trazer novos investimentos e aumentar o volume e fazer todo um desenvolvimento para o setor como um todo. Recentemente, a gente pediu aí para que seja feito um estudo para mostrar quanto que custa uma área ociosa, somente em recolhimentos tributários, municipais, estaduais e federais. E na área do container, a gente está falando R$1.014 por metro quadrado. Então, ou seja, se você pegar algumas áreas ociosas que tem ali em Santos, pegar o STS-10, se você for ver, por ano, o STS-10 está deixando de recolher quase 500 milhões só em tributos, que se estivesse operando, eu estaria recolhendo. Tá? De quem fica esse ônus? E são tributos que vai para a rede municipal, que vai desenvolver a educação, que vai desenvolver a saúde,
transporte público que você está deixando de recolher. E a área está parada. A área está lá. E é isso, o que o Mário também sempre falou, desculpe, Mário, mas e faz todo sentido, né? Conversa muito com o que você falou. Você precisa dar uma destinação, que seja o entendimento que tem que ser o STS-10 do jeito que ele foi antes, ou que não, ou que agora o entendimento novo é de que tenha algumas outras soluções, mas que ele aconteça, né, para a gente efetivamente não deixar o pior dos mundos, que é a parte ociosa, né, a parte parada, é uma dragagem que muitas vezes não acontece. Se ela aconteceu, se o acordo que você fez de dragagem não foi muito bom, você vai tomar um certo prejuízo, mas o calado vai ser mantido, é melhor do que você falar, não, esse contrato não está muito bom para mim, não está muito bom em outras partes, vamos rescindir, eu como Estado, e vamos deixar a parte ociosa, o piorando, né? Decisão. É tomar a decisão, é seguir com ela, né, Mário? Sim, me parece claro que o STS-10 vai ter um endereçamento, eu acredito que é uma licitação que vai vingar. Atrasado, mas vem. Vem, não tem dúvida que vem. Não se sabe em detalhes qual vai ser o projeto, mas ele sairá. E a minha pergunta é exatamente a partir daí, né? Sai o STS-10, eu já tenho hoje sérios problemas de acesso no Porto de Santos, e aqui estou falando basicamente de acesso terrestre, não estou falando do aquaviário ainda, né? E como é que eu faço para colocar mais 2 milhões de teus ano, né, num terminal, imagino que vai ter essa capacidade, talvez um pouco mais, né? Com o mesmo acesso que eu já tenho hoje lá, bem conturbado, não é? Sim. Essas coisas têm que andar juntos. Com certeza. O nosso entendimento, existe aí um layout que isso prejudica muito Santos, né? Você tem, no caso de container, você tem vários retroportuários muito colado, né, ao terminal portuário, né? Então isso dificulta, porque aquele virinha que fica ali o dia todo e trava toda a cidade não estava preparada para isso. E outro agravante... Explica para o pessoal o que é o vira aí. O vira é aquele que nós chamamos aquele transporte do mesmo caminhão, ele sai do ponto A ao ponto B e fica fazendo isso quase o dia todo. Então, chamamos de vira, que realmente ele fica circulando ali entre um terminal e um outro. Isso aí acaba trazendo aí um acúmulo de transporte dentro de uma cidade que não estava tão preparada para atender. Obviamente, com essa S10, dentro desse layout, dificultará. No entanto, a gente tem um ponto importante que, digamos que é uma conta que o Porto de Santos tem com container da margem direita, né? Você não tem um sistema ferroviário para atender os terminais ali da margem direita, que basicamente hoje é BTP. Mas se vier esse segundo terminal, necessariamente tem que ser projetado uma linha ferroviária de acesso ali para que a movimentação de containers em ferrovia comece a aumentar. Você acha que tem lastro lá para trás para descer a serra? Tem capacidade? Tem lastro. Havíamos feito um trabalho, um planejamento junto à MRS. Tem uma capacidade aí de absorver muito volume, muito volume. A MRS tem um projeto de captação dessa carga lá na capital, que teria como fazer esse trabalho bem vinculado aos terminais ali da ponta. Me parece isso tanto para embarque quanto desembarque, ou seja, descendo e subindo a serra. Tanto subindo e descendo. Obviamente, a gente acaba não tendo o modelo ideal, que é o double deck, né, de vagões que você não tem essa capacidade, mas eu digo que precisa começar. Tá? E com o aumento da demanda e com os incentivos e com a, digamos, segurança que o transporte ferroviário daria para a carga, poderia viabilizar outros investimentos. Mas o fato é que hoje é menos de 2% de volume de contêineres em ferrovia para Santos. Um porto que nem Santos, que tem 1/3 da balança comercial, que é o maior porto de movimentação de contêiner, ter menos de 2% de ferrovia, é muito ruim. E recentemente eu tive a oportunidade de falar isso para o presidente local, da autoridade local, que há essa oportunidade de aproveitarmos esse momento para poder trazer a ferrovia para atender os terminais de contêineres ali da região. Eu acho que vai desafogar um pouco. Isso não basta, obviamente, existe todo um estudo que está sendo feito para poder dar uma lógica para absorver esse volume que você falou, em torno de 2,5. Existe
projeto do viaduto, que já era para ter saído lá atrás, onde você daria uma nova entrada para o Porto de Santos, né? Segregando aí alguns modais, que atenderia perfeitamente à necessidade. Os viadutos no sentido de não atrapalhar a passagem de nível, né? Isso. Isso também daria uma nova entrada e saída, né? Porque você mantém a saída da Lemoa, né, lá na frente, lá nos terminais de líquido. No entanto, você traria uma nova entrada ali através do viaduto ali por cima. Viaduto, você acha que seria uma... Eu vejo, por exemplo, Miami, né? Miami usou essa solução, né? Tudo por cima. Já começa que eles têm um solo muito complicado lá, e Santos também tem, né? Tem. E Ali talvez seja uma boa, né? A solução de usar essas vias aí por cima, mais por cima, e fazer os anéis viários lá para dar uma desafogada, né? Infelizmente, o mergulhão nunca decolou, né? É uma pena. O mergulhão nunca... Era uma opção, mas infelizmente nunca decolou, e eu acho que... Já se abandonou esse projeto. Vale Pelo menos eu não ouço mais falar, né? Não vale a pena seguir. Era algo de 700 milhões na época, né? Isso. É totalmente viável, o governo não tinha condições de bancar, e mesmo o viaduto, que era um valor muito menor, ainda ficou pendente por conta, justamente por falta de recursos governamentais. Mas eu entendo que, para a entrada de Santos, a solução é esse viaduto. E, obviamente, todo o controle, né, Mário? Porque o terminal de container, você tem essa condição de fazer uma operação muito controlada. Tá? O que acontece quando dá esse tumulto? É alguma falha de processo, porque você tem todos os terminais com hora marcada, com agendamento de entrada e saída, que você consegue absorver dentro de uma área interna toda aquela demanda para próximas 2, 3 horas. Ou seja, não tem por que criar algum tipo de conflito nas vias públicas. Você consegue absorver. Inclusive, era uma das exigências do contrato. Você não criar conflito na área pública. Se você obedecer todas essas regras, você não tem conflito. Tá? Obviamente que tem situações que fogem um pouquinho do controle e vai ser esporádicas, situações momentâneas. Mas, em tese, você tem como planejar, você tem como absorver tudo isso sem criar conflito na área pública. Agora, você fala em área pública, evidentemente que dentro de um conceito de cluster, né? Você tem ali algumas atividades não reguladas, né, e que acabam influenciando, né? Os terminais em retroárea, fora da poligonal, eles não têm uma regulação, pelo menos da agência reguladora aquaviária, não tem essa regulação. Depots também não tem essa regulação. E, às vezes, esse carrossel não funciona adequadamente porque uns terminais trabalham 24 horas, outros trabalham de segunda a sexta, em horário comercial, e às vezes da fila aqui, da gargalo ali, e você não tem uma regulação, vamos dizer, isonômica, né? Isso também, não adianta só regular a área pública se você tem aí um gargalo gerado por uma externalidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu comentei, nosso layout hoje não nos facilita, não nos beneficia isso como porto, por conta dessa conexão de um terminal retroportuário muito próximo, dentro da cidade, separado só por a linha da poligonal praticamente, e você acaba criando esses conflitos. Diferente da maior parte dos terminais do exterior, né, que você não tem essa figura. Tá? E aí a gente entra para um processo aduaneiro, que também é só aqui no Brasil que acaba nos obrigou no passado a ter esse terminal, que foi um facilitador na época. Hoje não precisaria tanto, mas o cara já está instalado lá. Então, difícil fazer essa mudança de layout. Mas o que seria coerente? Coerente que esse terminal ficasse, pelo menos, na capital, em área mais distante, justamente para dar a condição da carga estar preparada no local distante e vir só no momento certo. Tá? Então, você teria um controle maior. Coisas que a gente sabe que dificilmente você mudará agora. Mas uma das possibilidades que a gente vem sugerindo, inclusive agora na nova agenda regulatória, que esses terminais, de alguma forma, tenham um peso regulatório. O mínimo de controle. Tá? Não dá para ter o controle dos terminais na mão da agência, e esses terminais que, de alguma forma, influenciam tanto na eficiência como em todos os modos operantes do terminal, está fora de uma regulação. Isso é planejamento. Alguém precisa olhar os dois. Não dá para um olhar
o Getro e outro olhar os molhados. Tá? Então, é uma sugestão que a gente está tentando viabilizar via nossas associações para que dentro da agenda regulatória seja incluída essa possibilidade. Tá? Você falou sobre a agenda regulatória, eu acho que você já deu a deixa. Um dos programas que o governo vem fazendo é a questão do Navegue Simples, para desburocratizar o setor, né, e melhorar a regulação da área portuária. Como é que você viu essa iniciativa? Como é que o grupo tem analisado ela? Ela é importante? Ela é por exemplo, um meio que a gente pode atingir esse fim que você vem trazendo? Sim. Eu acho que é muito oportuno. E isso aí, Thales, é música para os ouvidos do investidor. Tudo que se falar de reduzir burocracia, atrair investimento, facilidade de atração de investimentos, isso para o investidor é ótimo. Então, por isso que a gente está bastante empenhado em contribuir o máximo possível, porque a gente enxerga que é uma janela de oportunidade para o setor como um todo. Tá? E aí eu destaco aqui o papel do IBI nesse interface. O IBI, junto com a Frente Parlamentar, tem toda, digamos, a competência, a expertise para estar criando um ambiente para poder sugerir e propor algo que realmente traga benefícios para todo o país, que é essa atração de investimento, é facilidade, é rapidez, é desburocratizar esse processo. E nós acreditamos que isso é extremamente possível. Eu lembro que uma das primeiras falas do ministro Silvio foi justamente o desafio de tirar um processo que durava 3 a 4 anos para 8 meses. E nisso ele estava bem alinhado com o TCU, ambos estavam buscando uma agenda nesse sentido. Então, quando chegou a agenda Navega Simples, com essas possibilidades, a gente, vamos de alguma forma contribuir, porque é uma agenda que é um ganha-ganha. Tá? Ganha o governo, ganha o investidor, ganha toda uma comunidade que vai ser de alguma forma ou de outra influenciada. Então, é uma agenda que a gente tem acompanhado de perto, tem contribuído, porque a gente entende que isso aí vai ser um diferencial para o país. Sem dúvida, sem dúvida. E tanto entende também com o IBI à frente, que também a gente tem a nossa participação, né, no sentido de tentar melhorar isso. Temos um acordo de cooperação técnica com o Ministério de Portos e Aeroportos em busca de melhorias para o setor, e o Navegue Simples ele é um dos contemplados, né, Mário, dentro desse ACT. Então, conte com o que você quiser, tanto você quanto qualquer associado que conte conosco para melhorias e desburocratizar o setor. Eu tenho uma série de dúvidas que vocês me levantaram aqui, dúvidas boas, sabe? Mais voltadas a algumas soluções para Santos. Eu fico imaginando, de repente, a curto prazo, não seria uma questão de talvez favorecer uma cabotagem ali, ou de repente dentro e a médio prazo estabelecer, até prevista talvez no contrato de concessão, que essa nova concessionária crie uma ferrovia ou se ligue à FIPS, né, de alguma forma. Algumas soluções como essa passam pela cabeça, ou realmente a mais palpável mesmo é criar viadutos e acessos? E eu emendaria a pergunta, como é que estão os números hoje do terminal em Santos, né, em questão de transbordo, né? Você acredita que Santos tem realmente essa vocação de hub, né, e essa carga feeder, né, que não demanda, né, terra, né, ela vem por água e vai por água? Se você acha que também pode ser uma das soluções aí de buscar produtividade por aí. Eu acho que Santos caracteristicamente, ele é talvez o principal terminal, o principal porto que tem essa característica de hub, justamente por ter um estado ali pujante, industrialmente falando, necessariamente a carga passa por ali. Tá? Então você acaba tendo essa condição natural. A dificuldade hoje, Mário, é falta de capacidade. Tá, hoje, por exemplo, você não consegue implementar uma nova linha de cabotagem porque não tem berço. Não tem berço. E se você falar com qualquer hoje player da linha de cabotagem, eles vão falar isso. Eles não conseguem expandir por falta de berço, por falta de capacidade. Você está falando do case Santos ou isso replica Brasil afora? Eu diria que as duas principais regiões, tá? Sudeste e Sul. Tá, Santos, eu falo de Itajaí também, por conta da situação que se vive lá. Isso aí está limitando muito
digamos, o crescimento da cabotagem. A gente espera que isso seja momentâneo, tá? Se você não aumentar a capacidade em Santos, você acaba influenciando outros portos. Claro. Tá? Então, Santos é o principal. Ele tem que ter uma capacidade para poder estar absorvendo, trazendo maiores navios, com maiores consignações, com maiores volumes, e ali fazer a destinação por via cabotagem. Eu acho que essa pergunta que você colocou, Thales, tudo é questão de planejamento e, de novo, olhando a necessidade de abrir novos espaços. Tá? Se você tem um projeto que você visualize isso e planeje, de novo, a longo prazo, seria o melhor dos mundos, você ter uma rede conectada. Tá? O ponto é que hoje você não consegue nem atender o que tem. Você não tem planejamento nem para atender o que tem. Então, você volta de novo para aquela parte inicial de um planejamento a longo prazo. Áreas, você tem áreas ali, vários projetos de TUPs, que aí a gente entra com uma outra discussão. Tá? Precisaria estar na mão de um privado, não poderia estar dentro da poligonal se tivesse um processo mais... Em algum momento aquilo foi área de expansão do Porto de Santos. Eu me Exatamente. lembro claramente, houve doações de estudos, e eu me lembro na época, falando de 2008, por aí, se falar de Barnabé Bacres, que seria ali a área de expansão do Porto de Santos. No entanto, já desde aquela época, se optou por dar algumas outorgas de TUP naquela região, não reservou, não foram reservadas essas áreas para a autoridade portuária, ou não houve a extensão da poligonal, e enfim, é o que temos hoje, né? Exatamente por esse pensamento. Pô, o que é mais fácil? O que é mais rápido? Vamos deixar na mão do privado, que é mais fácil. Mas não saíram esses projetos também, né? Continua com as mesmas dependências, os mesmos conflitos. Você acha que depois de uma outorga, né, o governo poderia ser um parceiro desses titulares de TUPs para obtenção de licença ambiental, regularização fundiária, até para não dar esse argumento a eles de, olha, não consigo porque não avancei nesses projetos? O PPI teria essa vocação, talvez, de um pós-outorga, né? Tem pós-venda, pós-outorga. Eu acho que é fundamental, Mário, porque o privado ele não tem, digamos, nesses órgãos ambientais, ele não tem um poder tão grande. Não tem entrada, né? Não consegue, digamos assim, colocar o projeto como prioridade. Existe aí são demandas absurdas dentro de um IBAMA da vida, que são vários outros, digamos assim, interessados. Você chega com o teu projeto lá, é mais um dentro de uma pilha. Você não consegue demonstrar que aquele projeto para o país é significativo, que merece ter uma prioridade diferente. Você acaba entrando dentro de uma ordem que, cara, esquece. Então, eu acho que no primeiro momento, o governo pensando de um lado, vou deixar na mão do privado, deixa ele se virar se ele quer capacidade. Por outro lado, se tivéssemos pensado de uma forma diferente, de uma colaboração técnica, para que, poxa, ok, vou deixar na mão do privado, mas eu vou, de alguma forma, trabalhar com ele até... Viabilizar o empreendimento. Isso, viabilizar, pegar uma LP, né? LI, uma licença de instalação, e você depois dá sequência. Infelizmente, a gente não caminhou para isso, mas eu acho que há tempo ainda de fazer, porque ainda tem área e há demanda. Tá? Talvez o Navegue Simples a gente consiga, de alguma forma ou de outra, sugerir ou propor algo nesse sentido, para poder aqueles que têm essa autorização consigam, de alguma forma ou de outra, tirar do papel. Eliezer, o Tiael e Eliezer você particularmente trabalhou num arrendamento no Porto de Santos e num terminal de uso privado em Navegantes. Fala-se muito em assimetria, em viabilidade, em facilidades e dificuldades. É realmente mais tranquilo trabalhar num TUP, desenvolver negócios num TUP, ou tem um pouco de exagero nessa assimetria toda aí que é cantada em prosa e verso? Olha, nas duas realidades, a gente tem, eu diria que quando você fala a relação capital-trabalho, mão de obra, você tem uma facilidade no TUP, obviamente, que está na sua mão. Você tem todo um controle. Tá? A tomada de decisão é mais fácil, mais rápida. Você não tem tantas obrigações que tem um arrendado frente à autoridade portuária. Mas
por outro lado, olhando o case Portonave, você tem toda uma responsabilidade com o município. Tá? Que no caso específico Portonave, você é o único terminal da região. Então, basicamente, o município cresceu junto com o terminal. Então, você necessariamente tem uma conexão muito grande, uma responsabilidade muito grande com o município ali, olhando o case Portonave. Talvez, se olhássemos DPW, talvez não haja essa conexão. Mas, de forma bem objetiva, a gente vê uma facilidade maior para o TUP. Tanto é que, durante um período, a gente até ventilou de tentar propor para o governo uma tupinização aí. Voltou esse assunto, né? Recentemente eu já ouvi também a defesa disso, né? Tupinização, porque você tira algumas amarras, tira algumas obrigações e facilita ao investidor investir, a desenvolver. Uma das principais amarras que o arrendamento tem, pelo menos tinha, na época que eu acompanhava de perto, era fazer investimento. Você tinha que comprovar, você tinha que compartilhar qualquer tipo de ganho. Quer dizer, todo esse processo, Mário, desestimulava ou retardava o investimento. Sim, e muitas das vezes, né, porque como o tempo de resposta era muito longo, né, você acabava desistindo disso, né, e ia para o investimento em outros locais aí. Exatamente. E me diz uma coisa, quando você fala em tupinização, e aí eu não conheço bem a proposta, né, mas a ideia é de comprar a área da União e fazer ali efetivamente um terminal de uso privado, ou é de manter o mesmo regime jurídico apenas com as características do TUP? Era uma cessão diária, né? Cessão diária. Você não compraria a área continuada do governo. Porém, a ideia era fazer uma cessão diária e você fazer toda a operação seguindo os princípios direito privado. Direito privado, tá? Porém, dentro de uma obrigatoriedade de cumprir toda a exigência regulatória. Mas destravaria você de algumas obrigações. Tá, que traria uma agilidade absurda para o arrendatário. Né? Isso aí estava caminhando bem, mas eu não sei em que momento foi trocado de prioridade. Mas é um ponto que tem que se pensar, porque se você quer manter uma simetria entre o TUP e privado, você tem que buscar esses pontos. Hoje eu vejo muito assim, o pessoal do arrendamento, os arrendatários, questionando a parte mais trabalhista. Tá? Eu acho que houve alguma mudança, não acompanho de perto, mas eu acho que houve alguma flexibilidade na questão de investimento. Tá? Algumas exigências foram pelo menos diminuídas, não sei exatamente qual. Mas eu vejo hoje muito essa questão trabalhista, em especial a questão do OGMO, de você ainda ter alguma obrigatoriedade de estar usando... De demandar a mão de obra avulsa, né? Mão de obra avulsa, tá? E é aquilo que a gente falou no começo, a gente precisa modernizar essa mão de obra. Para alguns é extremamente necessário, um trabalhador qualificado, responsável, para outros nem tanto. Você acha a mão de obra avulsa incompatível para um terminal de contêineres que funciona full time, 365 dias por ano? Sim, o conceito da mão de obra avulsa era justamente aqueles terminais que você não tinha carga contínua. Então, operações spot. Spot, tá. Então esse era o conceito. A partir do momento que você garante um volume contínuo, não tem por que você ter uma mão de obra avulsa. Você tem toda uma política de segurança, toda uma política de compliance que o teu trabalhador você consegue estar controlando. Tá? Então, a mão de obra avulsa para o container é totalmente arcaica. Tá? Você precisa realmente dar esse passo de você garantir que o teu trabalhador é um trabalhador que está consciente com toda a tua política interna. Tá? E isso hoje o arrendatário ainda tem essa dificuldade. Pessoal, já avisando que a gente já foi mais de 1h20 de podcast. Mas antes disso, a gente não pode deixar de tocar no ponto do Santa Catarina Day, né? A Portonave, o Grupo Tiael como um todo foi um grande parceiro na consolidação desse evento e foi um evento que eu acho que foi um dos marcos aqui da frente e do IBI, né, na atração, para mostrar o quanto que a gente realmente veio para contribuir com o setor. Conta um pouco para a gente como é que foi a experiência e como é que vocês viram o evento. Depois a gente pode até entrar sobre as assinaturas que foram feitas. Bem, primeiro deixa eu falar rapidamente a Tiael, acabei não falando nada, mas a Tiael
ela é o braço de investimento em infraestrutura portuária da MSC. A TIAEL participa pelo menos em 40 países aí com projetos de terminais portuários, né? Mais de 70 terminais espalhados no mundo, uns junto com a MSC, outros sozinhos, com outros parceiros operacionais. Aqui no Brasil, a TIAEL tem 4 grandes investimentos, que é a Portonave, né? Que é 100% do grupo, a BTP, que é 50% com a IPM Terminals. No Rio de Janeiro tem uma parceria operacional com a Login, ou com a Multiterminal, desculpa. Em Vitória, recentemente, a MSC adquiriu a Login. Então, esses 4 grandes ativos. Recentemente, no começo desse ano, o CEO internacional da TIAEL esteve no Brasil e manifestou interesse de investir com uma disponibilidade de 16 bilhões de reais em projetos de infraestrutura no país. Teve com o presidente Lula e declarou esse compromisso de fazer esse investimento, continuar investido no país. É uma demonstração que acredita na política pública do governo. Então, a gente está realmente buscando oportunidade de investimentos e o intuito da TIAEL é justamente atender a demanda do grupo e da MSC. Então, ou seja, onde a MSC destaca que há necessidade de aumento de capacidade, é ali que a TIAEL vai investir em conhecimento, em estudo, analisar projetos para poder atender essa demanda. Então, assim, o grupo está muito confiante no país. Eu gosto de lembrar uma fala que o CEO deu para a gente, onde ele falou assim, olha, o dono da empresa, o Diego Aponte, fez um comentário interessante. Falou, hoje a gente vê 3 pilares importantes para o desenvolvimento do comércio internacional. A fabricação, né? Eu esqueci a palavra que ele deu, mas a fabricação está na mão da China, ali ninguém vai perder isso aí. Eles sempre vão ser campeões nisso. Manufatura, desculpa. O consumo está na mão do americano, você nunca vai superar o americano na área de consumo. E o fornecedor de matéria-prima está na América do Sul. E o Brasil é o grande, digamos, a bola da vez. Tá? Então, são esses 3 pilares. Se eu tivesse que investir, eu investia no país, no Brasil, na América do Sul. Então, ou seja, a visão de um dos maiores, talvez não o maior, digamos, player da logística de transporte marítimo do mundo, olha o Brasil de uma forma diferenciada. Ou seja, cabe a nós agora viabilizar que esse investimento venha. Então, o objetivo do grupo é justamente desenvolver essa infraestrutura para poder atender uma demanda que ele sabe que tem. Então, qualquer discussão que será que vai ter demanda? Não, a demanda são eles. Eles não vão investir, que nem Portonave não vai investir 1,4 bi no berço se não tem certeza que vai chegar aos 400 metros. Não vai investir se não tem certeza que vai chegar ao 366. Ninguém vai gastar dinheiro. Então, se está investindo, é porque tem certeza que vem. Ou seja, então, essa é a visão do grupo. A ideia é sempre de investir antes da demanda. Investe primeiro que a demanda vem. Eles são a demanda. O grupo é a demanda. Então, acho que é importante assim, essa demonstração do grupo. E no caso do Santa Catarina Day, Thales, acho que, mais uma vez, o IBI... Aliás, o IBI está com quanto tempo? 1 ano? Não. Ainda não tem? Não. Então, talvez em dezembro, né? Faz um ano. Fantástico, assim, o desenvolvimento que o IBI teve nesse período, a visão do Instituto para poder conectar os interesses, tá? Eu acho que é fundamental e a gente, sem sombra de dúvida, está muito satisfeito com a participação no IBI, sempre querendo contribuir cada vez mais, colaborar com ideias e participar, porque a gente vê que é um caminho muito interessante. Tá? O papel do IBI de fazer interlocução com o governo, facilitador de políticas públicas que vai atrair desenvolvimento, que vai atrair investimento, para nós isso aí é música nos ouvidos e a gente precisa estar junto. Tá? Então, esse evento que vocês têm feito com vários estados, promovendo essa integração, conhecendo as demandas locais e criar meios para poder estar, de alguma forma ou de outra, resolvendo esses gargalos, é fundamental. E o Santa Catarina Day, desde o começo, quando a gente começou a conversar sobre o assunto, não tínhamos dúvida que ia ser totalmente aderente ao desejo local. Porque a gente vem
discutindo localmente, a gente vê a ansiedade e vê a vontade dos, digamos, dos executivos e dos legislativos ali do local de Santa Catarina, do governo, de alguma forma tirar os gargalos que nós temos há anos. Então, o IBI veio para poder conectar esses interesses e a ideia aqui, através dos convênios que você citou, é contribuir para poder destravar esses pontos que já há anos estão, de alguma forma ou de outra, travando o desenvolvimento. Nós temos aí, eu não me furto a comentar sobre a questão do convênio com a Univale, que para nós é muito importante, para nós é muito estratégico. Por que a Univale? Porque é a universidade que conhece no detalhe as necessidades da região. A Univale tem conhecimento técnico e, além do conhecimento técnico, tem paixão. Então, quando você fala com os técnicos, com os acadêmicos da Univale, você vê que há paixão em querer resolver. Tá? Então, isso aí nos motiva, de alguma forma, a estar junto. Tá? É um desafio em conjunto aqui do IBI, a Univale e nós também, associados interessados, de poder buscar uma solução. Vai ser um desafio. A solução não está na prateleira, a gente vai precisar criar juntos, mas existe digamos assim, um mover comum, que é esse mover de paixão, se mover de realmente promover o desenvolvimento, de concluir algo que a convicção é total de que vai atrair investimento, que vai atrair desenvolvimento. Acho que isso que atrai, acho que esse é o grande ponto desse evento Santa Catarina Day. Eu sempre gosto de falar o seguinte, o evento por si só não basta. A gente precisa sair com uma tarefa e a gente precisa entregar essa tarefa. Então, nosso desafio para o segundo Santa Catarina Day, é entregar algum tipo de entregável, né, do primeiro. Tá? Então, eu acho que é um desafio pessoal meu de estar motivando e estar capitaneando algumas ações para poder chegar ano que vem, talvez, nessa data, a gente conseguir promover o segundo Santa Catarina Day e mostrar, olha, que nós iniciamos lá atrás e olha aqui onde a gente está. Eu acho que esse aí foi aí é música para os nossos ouvidos também, né, Mário? Ouvir... Um feedback muito interessante, a gente agradece muito toda a confiança, né, Eliezer? Nós já tivemos oportunidade de falar a respeito, né? E é algo que a gente tem construído com os mantenedores, né? Oxalá todos tenham essa mesma visão do Instituto, essa aderência, essa questão do pertencimento, né? E que a gente passa a conseguir construir mais, né? E veja que nossa estrutura é muito pequena, nós somos poucos aqui, por isso que nós precisamos exatamente desse engajamento dos mantenedores para a gente levar adiante projetos que de simples não tem nada, né? Se fosse simples, estaria resolvido. Pois é. E somos poucos, mas fazemos muito, né, Mário? Sim, eu acho que esse é o espírito. Eu acho que, pelo menos eu entendo bem, e a gente procura colocar o time à disposição para poder dar essa, digamos assim, essa mão de obra suplementar ao time do IBI. Obviamente que é um time, então um time não é feito só de craque. Então nós temos que ter especialistas em várias áreas e a junção desses especialistas que traz o resultado positivo. Eu acho que a gente está muito confiante e parabéns novamente a você, Mário, ao Thales, ao Nicola e todos os participantes desse time. Em especial também a iniciativa do deputado Paulo Alexandre. Sem dúvida, que é o grande idealizador de tudo isso. O idealizador, né? E o espírito dele, a forma de atuação dele encaixou como uma luva para essa iniciativa. É um grande conhecedor do setor portuário, conhece muito bem, em especial Santos, mas eu tenho convicção que a visão dele é muito mais do que Santos. Eu acho que a visão dele é Brasil, e por isso que à frente faz todo sentido ter um instituto voltado para poder viabilizar essas soluções aí, para poder destravar a infraestrutura. Verdade. Agradecer muito a FPPA por ter mostrado, né, o caminho para a gente de como chegar a um evento tão grandioso como esse, aos parlamentares da frente que fizeram que compareceram e por isso também tornaram um evento grande, né, como ele foi. Agradecer a algumas pessoas a quem foram particularmente muito importantes para a gente, principalmente a equipe da DW,
que Sim. presta aí a consultoria para vocês, mas que deu todo um suporte para a tá gente também. disponível aqui para poder ajudar no que for preciso. Foi muito importante a presença das duas aqui com a gente, né? Fazendo todo esse suporte, enfim. Mas vamos chegar, infelizmente, já passamos mais de 1h30. Não é, David? Estamos mais de 1h30 aí. Mais de 1h30 de conversa. Para você ver, a gente sempre todos os nossos convidados, eles chegam aqui achando que o papo... como é que a gente vai fazer para o papo ir, né? E no final eles estão, poxa, mas já passou? E a gente também tem a mesma sensação, né, Mário? Menos porque agora a gente está mais calejado, né? Mas chegamos aí então ao nosso final. Doutor Eliezer, eu vou pedir para as suas considerações finais para a gente encerrar esse podcast. Tá bom, mais uma vez agradecer pela oportunidade. A gente já vem trabalhando junto com o IBI já há algum tempo. A gente se conhece já há longa data. Mas um momento desse de podermos conversar aqui abertamente, sem preocupação com o tempo, é um momento único. Tá? Então, foi muito gostoso, apesar que houve algumas dificuldades de a gente fechar esse momento, né? Questão de agenda de um e de outro e tal, mas felizmente foi possível hoje e eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez, me coloco à disposição, uma demanda do meu chefe direto, Patrício, assim como o Castilho também. Também vamos convidá-los para participar aqui. Ele é muito interessante. Tem vários convites aí que a gente fez também para muita gente, porque o setor é feito de grandes protagonistas. Sim, né? sim. Eu, em especial, o Patrício, eu sempre brinco com ele que ele precisa escrever um livro, tá? Porque é uma pessoa que tem uma história muito rica no setor portuário, muitas contribuições, várias experiências no Brasil e fora do Brasil, que, cara, é uma pena se não tiver registro disso. Peço a ajuda de vocês para me ajudar a convencê-lo. Mas seria realmente uma oportunidade muito boa de poder também investir um tempo para poder ouvir um pouquinho da experiência do Patrício durante esses longos anos aí no setor portuário. Vamos torcer para que o Botafogo ganhe, que aí ele fica um pouquinho mais solto e a gente consegue trazê-lo para cá. Verdade. Não, mas fica já pelo menos uma pré-agenda aí, se vocês não tiverem nada contra, eu posso estar construindo com ele. Claro, a primeira oportunidade. Excelente. Será um prazer. Eu peço para ele. Será ótimo, inclusive temos total interesse. Doutor Patrício, por favor, esteja com a gente aqui no nossa InfraCast para que a gente possa conversar sobre o setor, conhecer todas as experiências, podendo falar também de Botafogo, por que não? Agora que ele voltou ao lugar que ele merece. Até uma música, e se o Botafogo for campeão? Não tem? Diz que agora vai, né? Vamos ver. Mário, suas considerações finais? Apenas agradecer, aliás, um papo muito agradável e nem podia ser diferente, né? E aproveitar o ensejo também para agradecer toda essa contribuição que você tem dado aqui para a gente, né? A gente sabe das dificuldades de tempo, de agenda, mas nem por isso você tem deixado de ter uma participação ativa aqui e, evidentemente, vamos colher bons frutos aí, porque estamos focados, né? E acho que é exatamente isso que a gente precisa, né? Saber claramente, né, os nossos propósitos, né? E atrás deles a gente tem feito isso, acho que de uma certa forma com pragmatismo, né? Aproveitando aí os poucos recursos humanos que temos, mas estamos assim, bem direcionados nesses propósitos. Perfeito. Você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.